coisas, alguns detalhes importantes. Então, ele financia dinheiro. Se você tem que pedir, você que não tem o Aitero, tem que pedir o aluguel do Aitero, tá? Que seja 100%, que seja para 2 dias, para 1 dia, para meio período, enfim. Você tem que pedir. Então, isso é financeiro. O segundo que o TM ajuda demais é a parte de benchmarking. Lembrando, não é benchmarking, é benchmarking, que é o quê? É falar o que tem de experiência em outros colegas e outras instituições sem infringir éticas. Então, a pessoa tem expertise, e isso é como se você conversasse com o seu professor, ele tem expertise de vários livros, e ele vai te passar a sua experiência. Então, expertise, que é o que ele tem, dinheiro, em vários sentidos, não só dinheiro no cash mesmo, mas no aluguel das coisas, para comprar as coisas, para te ajudar na decoração, enfim, essa parte que enriquece o evento. E a outra é a parte do apoio, que eu chamo de coaching, né? Que é você realmente te dar o apoio, a motivação, porque precisa. Afinal de contas, eu nunca ouvi falar em um evento em Invisalign, chega lá o nome que der, sem apoio da equipe, a equipe interna. Então, externamente, TM te ajuda nesses 3 pontos, internamente é trabalho duro, o resultado é proporcional a esse trabalho, existe a fase pré-evento, exige a fase durante o evento, que é a consequência dessa fase antes. O que você faz antes vai determinar totalmente os seus resultados. Legal, Condé. Tem uma pergunta aqui bem interessante da Camila, né? Tenho percebido que os pacientes estão desconfiados com a credibilidade da Invisalign em relação ao Invisalign Day, experiência, onde todos têm o que tem que dizer em relação a isso, né? O que vocês têm em relação diferente a isso? Porque existe uma, vamos lá, pegada comercial deixa o paciente com o pé atrás, né? Não sei qual que é a sua percepção quanto a isso, Condé. A minha percepção, eu gosto muito de ler relatórios trimestrais das empresas multinacionais, tais como a Align. A Align tem relatórios. Há muito tempo eu li um desses relatórios que falava que hoje são 11 milhões de pacientes, mas a expectativa ultrapassa 300, eu repito, 300, não é 30, são 300 milhões de pacientes. Então, o que nós temos hoje é a ponta de um iceberg. Mas eu concordo com a doutora Camila que, poxa, fazendo curso toda hora, TM mandando mensagem, é curso para cá, é curso para lá, de repente a gente começa a achar que o mundo é Invisalign, né? Mas não, ao contrário, a maioria das pessoas ainda desconhece credibilidade do sistema e do ortodontista dominando o sistema. Eu ainda hoje mesmo eu fiz a consulta de uma paciente que veio para colocar aparelho fixo. Triste, você precisa ver, 54 anos, meu compadre, tem depressão se for aparelho fixo, né? E normal. E eu me imaginei, há 20 anos atrás, eu não ia pensar 2 vezes, eu ia meter o aparelho de metal nela, porque é o que tinha na época. Então, quando eu expliquei o sistema, do zero, gente, eu expliquei do zero. Normal, Invisalign é isso, o tratamento é assado, pega aqui, fui lá mostrando, tangibilizando. Enfim, eu acredito fortemente que nós estamos na ponta de um iceberg. Quando a gente pensa na persona, quando a gente pensa no nosso colega ou em nós mesmos, aí sim, eu concordo com a doutora Camila, né? A gente vê Invisalign demais da conta, né? Mas o paciente não. O paciente ainda tem muito paciente para tratar, tem muita coisa boa para acontecer. Prova disso são os meus alunos, né? Já estou aí há 5 anos credenciando novos alunos. É incrível como você tem turmas que o cara não tinha nada, trabalhava na clínica C e D, o cara está fechando 3, 4 pacientes por mês. Da onde vieram esses pacientes? Então, repito, o mercado é muito maior do que nós temos hoje de pacientes no mundo. 11 milhões é muito pouco, perto de 300 milhões. Eu vejo, né, existe a questão da percepção, né, de cada doutor, né, tem um doutor que ele vai se sentir, entre aspas, mais incomodado, né, com um apoio muito forte de uma empresa, essa credibilidade, né, ele fica no sentido de o quanto isso vai interferir na credibilidade que eu posso passar. Então, eu vejo muito de doutor para doutor. Eu falei, né, já apresentei na primeira parte, eu comentei, né, eu não tenho muita experiência com Invisalign Day, a gente não tem esse tipo de ação aqui, não é o meu modelo de negócio, cada um tem um modelo de trabalhar, não é que todo mundo, a partir de amanhã, tem que fazer Invisalign Day, o que for, mas o modelo de negócio que eu aplico é diferente que outros colegas aplicam. E esse modelo de negócio de fazer esse week, essa semana comercial, o que seja, isso é muito interessante, é uma abordagem muito interessante, se eu pensar financeiramente. Talvez, no meu modelo de negócio, não se encaixe. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Olhar
nem tudo que a gente faz, ele se adequa a você. Eu tenho um exemplo muito legal, né? Acho que a gente já citou, né, na primeira parte dessa apresentação, um evento que a gente fez chamado Invisalign, Vence Invisalign. Né? 2014, eu estava lá, doutora Claudia Starling. Isso, você comentou. Eu chamei 5 profissionais. Cada profissional, e assim, na época eram profissionais bem-sucedidos, que tinham uma pegada muito boa. E o que me chamou a atenção e por que quis criar esse evento? Porque eram 5 perfis totalmente diferentes, cada um fazia uma coisa totalmente diferente do outro, e 5 bem-sucedidos. E o que tinha? Uma coisa era única naquilo ali. Eu estava por trás, eu vi, só tinha uma coisa única. Você olhava ali, aquilo que aquela doutora falou não encaixa comigo. Era Viviane Maia, Claudia Starling, Sidney Medeiros, de Brasília, Raul Pistorello, e o que faleceu lá, o maior, isso, Langoni. E daí a gente tinha uma coisa que era única ali, que era a individualidade de cada profissional. Todos respeitaram o seu jeito de ser. Então, meu jeito é esse e eu explorei aquilo de melhor maneira. Legal, eu sou muito bom na internet. A doutora Claudia Starling, na época, mostrou qual ela era boa. Tem outro que tinha uma abordagem muito boa, com um modelo de negócio, Raul Pistorello, trabalhando com parceiros. É o modelo, é a maneira dele trabalhar. Então, isso aí eu acho que tem que respeitar a hora que a gente pensa e ouve falar dessas abordagens comerciais, tem que ver se isso encaixa com você. E de que maneira? Não existe uma receita, tem que ser assim, assim, assim. Você pode adequar isso à sua individualidade. Isso eu acho muito legal. Bem, pessoal, eu acho que tem uma pergunta que te fizeram, né, na parte 1, a gente finalizou sem responder essa pergunta, porque tinha um horário para a gente finalizar, a gente finalizou e falou, pessoal, parte 2 a gente vai responder isso daí, que a pergunta é preço. Então, quanto cobrar, né? E a gente vê no mercado que a preocupação, quantas vezes as pessoas, quanto curso eu já dei na minha vida, estou aqui, que a prova disso, eu estou até de cabelo branco, tanto curso que eu dei na minha vida. Então, e o colega vem perguntar para mim, mas quanto que eu devo cobrar? É muito difícil essa resposta, né? E existe muito a referência do vizinho. Meu vizinho cobra tanto, eu não posso cobrar menos, eu não posso cobrar mais. Então, existe toda essa história, né? Então, vamos lá, Condé. Agora, o Condé ele tem uma visão muito pontual referente a preços, né? Como que é a sua visão quanto a isso? Minha visão é assim, gestão não é achismo. Achismo é algo muito perigoso, você brilhantemente comentou. Eu acho que um evento Invisalign Day vai ser bom para mim. Mas como assim? Como assim? Quem disse isso? O seu modelo de negócio aceita isso? Que tanto você vai... Que dá trabalho demais, gente. Dá trabalho demais. Meu Deus do céu, você escanear 10 pacientes, 15 pacientes. Eu chego em casa arrastando, de tão cansado. Então, estamos dispostos a isso ou não? Porque é muito fácil você falar assim, o último evento que eu fechei 17 pacientes em 4 dias. Cara, mas eu morri para fazer isso, né? E gastei dinheiro, quer dizer, investi, né? Então, de novo, precificação, quanto eu vou cobrar? A minha resposta é assim, onde você está no mercado, qual é o seu modelo de negócio? O modelo de negócio é assim, você presta serviço para uma clínica ou várias clínicas, você tem um consultório que tem uma recepcionista que é a própria ASB ou nenhuma. Então, isso faz muita diferença no preço. Uma outra referência bacana é quanto que você está sabendo passar essa informação para os seus pacientes. Um dos cursos de gestão que eu fiz, ele usa o seu nível o grau que sua agenda está cheia de pacientes Invisalign. Então, eu conheço colegas que estão já, cobrando barato, a agenda está lotada, tem vaga só daqui 2 meses, e o cara não caiu a ficha de que ele precisa enxugar isso. Porque meu vizinho cobra barato. Falei, cara, mas se você já está tendo... Olha é um tipo de modelo de negócio. O cara já está tendo a agenda lotada, não tem nem espaço para receber os bons pacientes que querem pagar um valor maior. Então, ele está à frente do mercado. Ele pode cobrar mais? Sim. Com certeza, sim. E se desconectar totalmente de outros modelos de negócio. E o contrário é verdadeiro. Se, de repente, você está lá, fazendo o que você acha justo,
mas não está tendo dificuldade para conseguir novos pacientes, não está convertendo os pacientes de primeira consulta, é provável que exista um problema muito maior por trás. Um problema de branding, um problema de posicionamento, um problema de público-alvo. Então, você está lá pondo, sei lá, no diagnóstico empresarial a gente fala, misturando o paciente de convênio com o paciente de primeira consulta Invisalign, colocando um empresário do lado da babá. Nada contra a babá, mas, assim, os públicos devem ser muito bem selecionados. E aí, eu até estava agora no evento da Itero, lá ajudando a Line a trabalhar os Iteros, e eu sentei do lado de dois sócios, né? Que esses dois chamavam Bruno. Aí um Bruno era assim, tipo, só Invisalign e o outro só convênio. E eles trabalhavam na mesma clínica. Aí eu disse para ele, isto não é uma clínica, isso é um consultório de condomínio dividido. Então, olha o modelo de negócio. E dá esse problema, porque você quer pôr uma decoração bonita na sala, algo que vai agregar, você quer chamar um manobrista, o outro cara está pensando em pagar a conta do almoço que venceu. Então, de novo, o problema de precificação, ele traz do modelo de negócio de cada um de nós uma série de intercorrências que devem ser trabalhadas. E acredite, precificação é uma decisão estratégica e ela envolve muito mais do que apenas o preço. Ela envolve toda a sua parte de brand, de marca, de posicionamento, de organização, da sua vida até pessoal, quanto que se você recebe lá um valor e você coloca aquilo na clínica ou você tira tudo para você. Então, você consegue ter prolabore ou você mistura tudo, conta do colégio das meninas, vem lá do consultório. Então, a precificação, ela coloca isso em xeque. E tem gente que, sim, vai ter que continuar cobrando manutenção e vai ganhar muito mais dinheiro com isso. A gente ensina como que você potencializa isso. E tem outros que deveriam cobrar pacote. Não só por uma questão financeira, não só porque são pessoas mais organizadas, separam o pessoal do profissional, mas até porque elas conseguem terminar o tratamento mais rápido. Você já imaginou trocar o alinhador a cada 14 dias, em todos os casos? Você vai cobrar pacote? Tá louco. Já que você citou isso, né, o famoso... Isso daí dá para discussão aqui. Se tivesse cerveja aqui do lado, a gente pode ficar Nossa, na hora eu vou para São Paulo, eu vou. Se me chama, eu vou. A gente pode ficar horas conversando sobre mensalidade, entrada e mensalidade, mais preço fechado, né? Eu acho que existe um bate-papo, existe até bate-boca às vezes, né? De colega, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu vou falar a minha experiência, tá? Eu, anos e anos e anos, eu trabalhava com uma entrada e mensalidades. Meu negócio, o modelo que a gente foi mudando, daí, trabalhando com mais pessoas e tentando adequar aqui o meu modelo, eu comecei a trabalhar com preço fechado. Eu comecei a desenhar o preço fechado, entender as vantagens disso e entender também as desvantagens, né? Para mim funciona bem, e é aquilo, de novo, cada um tem sua individualidade. E você falou, né? Um cara pode ganhar muito bem só no mensalidade, o outro não. Então, de forma geral, eu queria saber primeiro como você faz e os alertas que você sinaliza tanto um quanto o outro. Que alerta você põe? Abrir os olhos, assim, talvez algumas pessoas estão deixando de enxergar alguma coisa. Principal alerta que eu vejo hoje é que não existe um modelo único. Se eu forçar uma pessoa que está, por exemplo, ainda insegura em alinhadores, totalmente sem prolabore, mas mal sabe exatamente o que é isso, tá? Então, ele está num desenvolvimento, chama de desenvolvimento profissional iniciante. E eu repito, tá, gente? Eu não nasci com prolabore, não, tá? Eu não nasci cobrando pacote 20 conto, não. Então, peraí. Você tem uma caminhada. Isso que o Maurício falou, nossa, foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei cobrando entrada e mensalidade, depois eu fui fazendo cursos de gestão, fui entendendo sobre uma palavra mágica que eu chamo de ticket médio. Então, ticket médio é algo a ser trabalhado, e quando você cobra manutenções, mensalidades, é difícil calcular, porque você não sabe exatamente quanto vai durar aquele caso. Então, meu monitor, na época, meu coach estava falando, cara, eu preciso do seu ticket médio, e era muito difícil calcular. Eu falei, cara, se durar 24 meses é tanto, mas se durar 12 é a metade. Aí o cara, velho, eu quero é o resultado final, de tão poderoso que é o ticket médio. Agora, eu tenho colegas que não sabem o que é ticket médio, nem o poder de gerenciar um ticket médio. Então, tudo está no seu nível.
Ah, quer dizer que quem cobra pacote está certo e manutenção errado? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você tem sim como potencializar seus ganhos cobrando entrada e mensalidades, e tem sim como potencializar seus ganhos cobrando pacote. O que não pode é inverter. Se você não tem prolabore, se você gasta tudo que recebe e começa a cobrar pacote, você vai receber sim à vista de alguns pacientes. Ixi, que tem paciente com bala na agulha, é muito. E aí você vai fazer o quê? Se você não tem esse prolabore, você vai achar que aquilo é o salário. Então, de repente, numa conta de padaria lá, você tem uma receita em uma semana de 100 mil reais de entradas. Ah, isso acontece frequentemente. Ah, 100 mil é meu, eu vou agora fazer o upgrade do meu carro, eu queria a Mercedes, agora eu vou para a próxima etapa. Acredite, a conta vai chegar. E o contrário é verdadeiro. Se a pessoa já está tudo organizadinho, se ela realmente tem o prolabore, se ela está terminando os casos super rápido, está discutindo sobre VPRO 5, troca de alinhador a cada 3 dias, 5 dias, e está cobrando manutenção, oxe, cara, você está terminando os casos com 6 meses, já com alinhador adicional e terminando em 6, 7 meses, que manutenção o quê, cara? Fala sério, quando você vai tirar no final do mês? Então, de novo, você está sendo um excelente profissional, só que sendo pessimamente remunerado por conta da decisão estratégica chamada manutenção. Então, é bom colocar isso numa balança, ver onde você está hoje profissionalmente, qual o seu grau de desenvolvimento profissional, e ao invés de ficar brigando manutenção versus pacote, o que eu foco? Você está na manutenção? Você está bem cobrando manutenção? Como nós vamos potencializar os seus ganhos aí? E bora para frente. Legal, legal. Agora estou pensando aqui uma coisa, como que é o seu dia a dia, né? Como você trabalha no consultório, por exemplo, quanto tempo você se dedica para revisar aquele check, quanto tempo você fica executando, eu digo, atendendo o paciente, quanto tempo você fica trabalhando com sua equipe, treinando sua equipe, como que você divide isso? Como que é Eu estou agora, recentemente, trabalhando algo bem legal que eu estou apaixonado, tá? Chama Universidade Corporativa, e é gravando os POPs, procedimentos operacionais padrão. Então, eu já tenho os POPs há vários anos, eu já fiz toda a parte de certificação de saúde, então eu já tenho tudo organizado, e eu posso, no curso, passar isso para vocês, só que agora eu estou fazendo ele em vídeo, e aí eu vou disponibilizar isso na internet só para treinar meus colaboradores. A gente já tem lá de cada departamento, uns 6 a 8 processos em vídeo. Então, o candidato a novo colaborador, ele passa por esse treinamento. Então, você quer emitir uma nota fiscal? É assim que faz. Você quer fazer uma primeira consulta comigo? É assim que me auxilia. E a gente vai filmando. Lógico que é uma filmagem não tem nada de sofisticado nisso, tá? Se vocês virem que é algo bem caseiro mesmo, mas é objetivo, isto é, são vídeos curtos, que eu mostro as etapas, como que faz, para a minha realidade, e só serve para mim. Só que é uma ideia bacana porque todo mundo pode fazer. Tendo um celular, todo mundo pode fazer. Muito, muito legal isso, hein? Muito Sim, legal. claro. Eu acho que isso daí também favorece, né? Imagina você cobrar ou tá ali junto com o colaborador, desenhando, gravando, né? Exatamente. O dia a dia dele, qual grau de engajamento não vai ter esse colega, com o intuito de melhorar seu procedimento. Sim. E quando você grava, você fala, com perdão a palavra, que coisa horrorosa. Meu Deus, é assim que eu estou fazendo? Mas foi assim que você me passou. Eu falei, não, então, vamos gravar de novo. Mas você conserta, aí vai de novo, e, enfim, isso aqui é bacana. Ganhei a noite hoje. Sim, a Universidade Corporativa. Quem faz isso é a Google, a Netflix, a Amazon, as grandes empresas fazem. Só que o que é uma universidade corporativa? É um vídeo do processo. Por exemplo, como preparar uma mesa para colagem de atate? Mas não faz toda hora? Faz. Então, vai lá e documenta. Não precisa ter o paciente do lado. Você pode, conforme você pega uma outra menina da recepção, fala assim, você vai fingir que você é paciente aqui. A propósito, nem filma, nem é o propósito de filmar a cara das pessoas. É mais importante filmar as mãos, o nome dos materiais. Isso é que é bacana. Universidade, eu tô apaixonado por isso, nesse momento agora, né? Mas antes, voltando lá atrás, né? A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer quais são os processos mais importantes. O que é mais importante hoje? E eu concentrei neles. Então, o restante eu estou delegando. Então, eu delego muito colagem de attachments, eu delego muito a questão São poucas urgências, né? Mas eu delego muito. Eu estou trabalhando fortemente essa parte daquilo que vai trazer mais mudança para o consultório. Clean check. Se fossem só os meus, eu estava assim, mamão com açúcar, né?
Agora, o que eu tenho hoje é muito aluno. Cada turma lá, 45, 50 alunos, são sempre 3 turmas simultâneas. Então, cada um tem no mínimo 3 clean checks para revisar. Eu vou falar para você, viu? Os meus clean checks são mamão com açúcar. Eu reviso eles rapidinho ali. Eu sempre tenho a agenda cheia, mas aí falta um paciente ou outro, eu consigo fazer isso. E eu só começo a trabalhar às 9 da manhã com pacientes. Então, das 7 às 9 é gestão, nossa, muita mensagem, muita reunião, muita coisa bacana que acontece, sempre focando, ó, o que nós temos para fazer para o próximo degrau. Então, eu sempre dedico essas 2 horas por dia. Isso é muito legal mesmo. Se quiser agendar uma reunião com o Condé, eu já fiz várias, né? É 7h15, 7h15 da manhã. Pode ser 7 que domingo sábado, também, inclusive domingo, sábado e sábado. domingo. Exatamente. Exato, é É às sério, é sério. 7h15. Se quiser falar comigo, é 7h15. Cara, É não é sério, é fácil, sério, não. é isso mesmo, é isso mesmo. Bem, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio de Almeida. Quanto você cobra o plano fechado? Esse valor já contempla todos os sets de alinhadores ou somente o primeiro? E a partir do segundo set você cobra do paciente os atendimentos? Como que funciona? Fique à Funciona vontade de assim. falar o que você quiser e como quiser. Não, se eu tenho liberdade. Ó, uma das coisas que eu acho no nível de diagnóstico profissional é a liberdade que você tem de falar sobre números. Eu agora, em dezembro, dia 8 de dezembro, estarei junto com 500 empresários. Assim, não é negócio de odontologia, não. É empresários que têm odontologia, tem mecânico, tem livraria, tem hortifruti granjeiro. Vou estar misturado com essas pessoas. Lá é quase assim, ó. Olá, boa tarde, meu faturamento é de 1,5 milhão por mês. Olá, boa tarde, meu faturamento é de 550 mil, mas eu tô... É assim, gente. Então, assim, a mentalidade de falar sobre business, sobre financeiro, é algo que vem lá do nosso berço. Você acha que meu pai, funcionário público, ficava falando isso aí para todo mundo? Eu não falava, cara. Só que o que eu acho bacana? A gente pode falar assim a nossa realidade, não tem problema nenhum, só que é importante a individualização. Porque, de novo, se você fica sabendo quanto que o vizinho cobra, quanto que o Condé cobra, quanto que... São realidades completamente diferentes, tá? Mas, sim, eu cobro o preço fechado, e eu cobro um valor adicional a partir do segundo clean check, segundo alinhadores adicionais. Então, primeiro set de alinhadores, mais um set de alinhadores adicionais fechado, por volta de 15 mil. Se precisar de mais um set de alinhadores, por volta de 3.500, além desse adicional, um segundo adicional, 3.500. Só que eu nunca fecho esse valor. Por quê? Eu sempre fecho 35 mil, 40, eu ofereço, eu tento chegar sempre a 40, 45 mil, seria uma média. Por quê? Aí eu vou falar na aula de vendas. E para mim, quando você ancora o paciente em um valor maior, tirar ali o clareamento, tirar a contenção vivera, tirar o V-Pro5, que eu coloco em todos os casos, isso faz com que dá uma ideia de desconto. E não é desconto, eu só estou dizendo, a vivera não cobramos agora, mas 3.500 no final do tratamento. E está tudo bem. Se tirar 3.500 de um orçamento, o valor das parcelas diminui bastante. Então, de novo, eu vou morrer ali à vista, faz por 15? Faz. Mas eu comecei em 35, eu comecei em 42.500 e alguma coisa. Então, essa é a minha estratégia de preço fechado. Como que você pode fazer na sua realidade? Eu tenho colegas que conseguem fazer uma cobrança menor e está tudo bem. Eu tenho colegas demais que cobram mais de 25 mil reais e está tudo bem também. Só que quando você entra no detalhe do detalhe, o cara está colocando clareamento, o cara está colocando as contenções, tipo, não abre mão disso. E está certo. Então, assim, cada modelo de negócio tem a sua realidade, cada modelo de negócio pode ser feito de uma maneira bacana, e no curso que a gente faz presencial, são meia dúzia, 9 pessoas no máximo, você tem como escutar cada realidade dessas, cada um disso daí. E depois de 5 anos de credenciamento, sei lá quantas centenas de alunos, quantas realidades a gente pode ter passado. E o Maurício, então, que tem aí, que é desde 2002, trazendo a Line para cá, conversou com todos os speakers do mundo, meu Deus do céu, fatalmente ele tem uma experiência bacana para passar, não só para vocês, mas para mim também. Uma pergunta aqui, a Mônica Canuto, ela disse que chegou agora, chegou atrasada, e não ficou claro, né, quando você fala de pacote, é o preço fechado e manutenção é o valor do aparelho dividido em manutenções, sem entrada e sem cobrar o tratamento. Acho que só a diferenciação, né, do conceito de preço fechado e manutenções, como que é isso? Há uma diferença grande de manutenção para mensalidade. Então, o que é isso? Você imagina assim, eu vou cobrar uma manutenção.
Você pressupõe, ao chamar de manutenção, que o paciente deve estar presencialmente no seu consultório. Olha o abacaxi que vai entrando. Por quê? Às vezes é uma coisa aqui, ó, mindset. O cara fala, eu tenho que ver o paciente. E tá tudo bem, só que eu repito, você tem que ser pago por isso. Manutenção, ver o paciente todos os meses. Quando ele não vem, ele, por lei, não deveria pagar. Aí o cara cobra quando não vem, começa a virar uma bola de neve. Entrada mais manutenção é isso. Todo mundo já, quase todo mundo faz isso. A história da mensalidade é um pouquinho diferente. Só de falar mensalidade já muda totalmente o contexto, que quer dizer, eu vou receber todos os meses com ou sem um atendimento. Se isso foi fechado no começo do contrato, tudo bem. Se você se sente bem assim, está tudo bem também. Mas, em geral, mensalidade você ganha mais um pouquinho do que a manutenção, porque a manutenção gera aquela briga, o cara não vem e não quer pagar. Pronto, esses são os modelos que eu já cobrei, assim, dessas duas formas. Agora entra a história do pacote fechado, né, do pacote, o plano de serviço geral, que é a história do você receber o valor total do tratamento, seja à vista ou parcelado, completamente diferente do atendimento. Então, se eu estou cobrando lá, vamos colocar 10 mil reais, 10 mil não, vamos colocar lá 7 mil reais no Express. Vamos pôr na matemática aqui, na conta de padaria. 7 mil reais. Doutor, eu posso parcelar no cartão em 7 vezes? Poxa, eu vou dizer que não? Ô, louco, velho. Então, 7 vezes no cartão, 7 parcelas de R$ 1.000. Mas o Express você vai tratar em quantos? São 7 placas, 7 semanas. Então, em 1 mês e meio, eu terminei a primeira etapa. Vou precisar de alinhadores adicionais? Não sei. Não sei. Mas em R$ 7.000, eu já embuti o valor dos alinhadores adicionais. E aí, o que a gente vai ter? Vai ter um tratamento de excelência. Aí, no final, eu vou entrar com a Vivera. Quanto? 3 mil e pouco. Ah, mas poderia ter vendido no início? Você tem certeza que eu tentei vender no início, viu? Pode ter certeza. Se entrar no meu consultório, clareamento, limpezas, pelo período de 1 ano e meio. Mas veja bem, o que eu estou falando? O pacote de serviço, eu separei as duas coisas. Isso que eu estou falando no Express, mas você imagina você cobrar manutenção no Express. Então, eu falo nos meus cursos que se você trabalha manutenções, não faz sentido usar VPRO 5 para tirar o alinhador a cada 5 dias, trocar de alinhador a cada 5 dias. Não faz sentido trocar alinhador a cada 7 dias, especialmente se for adulto, casos mais complexos. Não faz sentido. A precificação está indo contra o seu bolso. E a gente fala muito bem sobre isso. Então, basicamente, em resumo, seriam essas as diferenças aí. E tem essa história de... E no caso de pacote semi-aberto? De novo, uma entrada ganha bem grande e depois você dividir o restante, cara, isso para mim pode ser como se fosse o quê? Um pacote. Então, poxa, eu posso dar uma entrada e parcelar o restante? Show, mas você tem isso fixo? Isto é, o valor final está final? Ou não? Você vai dar uma entrada, sei lá, de 10 mil reais, mais 10 parcelas de 1.000, e depois eu não sei. Não, então isso não é pacote. Então, se fosse, eu vou cobrar 20 conto, que seja de entrada de 10 mil e 10 parcelas de 1.000, beleza, isso é pacote. O que não é pacote é cobrar assim, ó, eu vou cobrar de você 10 mil e você vai pagando R$ 500 aqui, aí daqui uns 3 anos a gente decide. Não, aí não, cara, aí essa brincadeira vai dar R$ 28 mil, então não faz isso com o seu paciente não, tá? É a minha recomendação. Você tem que deixar tudo bem fechadinho, bem bacana, trabalhar seu modelo de negócio. E quando o cara atende no consultório dos outros, como é que faz? Porcentagem, aluguel, preço fechado, divisão de imposto, nota fiscal, custo da line, tudo isso já está bem colocado por escrito e a gente vai na individualidade de cada aluno para pegar na mão, literalmente, fisicamente, porque o curso é presencial, e trabalha isso daí fortemente. Acho que a Constância faz a pergunta também, né? Se acha viável cobrar um valor total e cobrar consultas adicionais diferente de mensalidade e manutenção. Todas as vezes que o paciente for ao consultório, ou só cobrar quando ele for ao consultório. Então, é o modelo de manutenção, é o modelo de manutenção, Está fechado, não está concluído, né? Isso. Eu acho que minha cabeça mudou muito, né? Eu vou te falar, né? 2002, 2003, 2004, no começo de 2002 eu queria ver o paciente cada 15 dias, né? Olha aí. Será que isso daqui vai funcionar? Você tem horário, você trabalha aqui perto, você consegue vir cada 2 semanas, né? Era essa a visão, era essa necessidade, eu tinha que entender se aquilo funcionava. Chegou um momento que você pega mais segurança, eu vou ver o paciente uma vez ao mês. E depois evoluiu, e todo mundo sabe,
Daí tem as pessoas que têm um protocolo, tem alguns doutores que vêem o paciente cada 7 dias, tem outros que vêem cada 10, outros cada 2 semanas. A partir desse momento, essa variante aí está muito baseada na experiência de cada indivíduo, perde, né, o risco muito grande de você pensar em mensalidade, né? E você ficar engessado de ter um paciente sentado na cadeira e está ocupando o lugar ali de alguém, justamente só para ele te pagar. E eu vejo evoluções muito boas de tratamento. Por exemplo, a média de eu visualizar ou ver o meu paciente aqui no consultório é cada 45 dias, 60 dias. Então, isso daí é média. Tem colegas que vêm com o paciente cada 3 meses. Né? Queria que você falasse de duas coisas bem específicas, bem pontuais, fugindo um pouquinho, peço desculpas, desviando um pouquinho da primeira consulta. Todos os seus pacientes você vê de 7 a 7 dias. E outra coisa, qual que é a frequência que você agenda o paciente? O paciente retorna ao seu consultório de quanto tempo? Eu acho isso tem muito a ver com a pergunta da doutora Camila, onde ela fala isso. Não acha que dessa forma acaba perdendo um pouco de credibilidade em relação ao alinhador no sentido de não funcionar no primeiro set? Bom, sua pergunta é muito inteligente, doutora Camila. Ver o paciente ou não tem nada a ver com credibilidade, mas se você está pensando nisso, você está certa nos dois casos. Se você acha que vê-lo toda vez vai te dar credibilidade, se você acha que vai tirar a credibilidade, nos dois casos você está certa. Eu só entro nessa jogada dizendo, você quer ver todo mês, você quer ver a cada 15 dias? O Maurício, provavelmente, quando via a cada 15 dias, cobrava para ver a cada 15 dias. Eu cobrava manutenção, cobrava mensalidade, com certeza, isso é normal. Então, assim, o contrário é que eu acho errado. A pessoa vê o paciente todo mês, mas cobrou um pacote, cobrou um valor único, cobrou lá R$7.000 no Invisalign Express e está querendo ver o paciente todo mês, só que o Express é 1 mês e meio, pede alinhadores adicionais, vira 3 meses, vai fazer o quê com isso? O caso é um comprehensive. Ok, aí você começa a poder trabalhar nesse sentido e ser valorizado assim. Só que se o caso deu lá 28 alinhadores, você vai fazer o quê? 28 alinhadores, gente, é pouco. Se for trocar toda semana, o caso vai ficar o quê? Uns 7 meses. E aí? O que você vai fazer? Então, repito, hoje eu trabalho com pacientes, eu vejo eles virtualmente, hoje, né? Eu vejo eles virtualmente toda semana pelo Virtual Care, eu estou usando isso sistematicamente em todos os casos, a experiência está sendo fantástica, feedbackzinho para cada caso. Quanto tempo que gasta isso? Segundos. O paciente, para tirar a foto, ele vai gastar uns 10 minutos, tá? Mas eu, para ver o caso e dar um feedback, ver alinhador bem adaptado, você vai fazer o quê? Uma oração? Não, você vai dar um feedback lá, papo, bacana, não sei o quê. Isso está sendo super bacana e, na minha experiência, está aumentando demais essa credibilidade junto ao sistema. E eu vejo o paciente, hoje eu marco o paciente com... Eu vejo muita pergunta, né? Você gostaria de voltar para eu ver o seu caso, mesmo estando tudo perfeito, já que tem o Virtual Care, ou a gente pode se ver daqui 2 ou 3 meses? Eu pergunto, eu não imponho isso ao paciente. E sabe qual é a resposta que eu tenho em, sei lá, em 90% dos casos? Perfeito, doutor. Por quê? Ele olha no seu olho e vê credibilidade no seu olhar, não no plástico, não no alinhador. Ele vê o poder da sua palavra, da sua alegria. Doutor, que legal. Nunca tive um paciente que falasse, mas doutor, será que não passa do ponto? Não, nunca tive um paciente que falasse assim, tá? Exato. E olha que antes, ano passado, nem tinha essa possibilidade de acompanhamento virtual, né? Legal, Pondé. Aqui tem umas perguntas, acho que você está acabando respondendo tudo, né? Se perder alguma, peço desculpas, mas tem uma pergunta aqui da Constância, se você cobra valores diferentes para pacotes diferentes, por exemplo, o Moderate você cobra diferente do Comprehensive, e aproveitando esse gancho aí, em que frequência você tem? É muito grande a frequência de Light, Moderate, comparado com Comprehensive? Por quê? Light zero, né? Light zero. Eu vou fazer essa pergunta para você, porque a minha resposta é 90, eu vou chutar 96% dos meus casos, ou até mais, 97% dos meus casos, 8, são compreensíveis. Na hora que Exatamente. É assim que eu trabalho, eu não sei como você trabalha. Seria, talvez, 90, 92 comprehensive, uns 3% o first, que eu estou tendo muita criancinha, eu adoro criança,
e Express. Eu também faço alguns casos de recidiva, pequenos casos de recidiva com Express. Então, e o Light, 0. E o Moderate, 2% também. Por quê? A diferença de preço do Moderate para o Comprehensive, ela é exposta ao paciente. Então, lógico, caso muito simples, Express, sem problemas. Aquele caso moderado que, se tiver indisciplina, o cara vai pedir um Comprehensive, eu chego ao jogo aberto. Pô, a diferença do Comprehensive para o Moderate é R$1.000. Só que no Comprehensive você tem garantia de 5 anos. Tá? Esse outro você só tem direito a um set de alinhadores adicionais. Se precisar de mais, vai pagar R$1.000. E se precisar de outro, paga mais 1.000. Ele sabe fazer conta e ele faz na hora a conta. Então, quer dizer que se eu não tiver disciplina, se eu não for bacana, eu acabo pagando mais que o Comprehensive. Eu falo exatamente isso. Exatamente isso. E gente, é exatamente isso. Não sei se vocês colocaram no ponto do papel, pede 2 ou 3 alinhadores adicionais no Moderate, pronto, você já está gastando mais que o Comprehensive. Legal, isso bem. Ainda tem aqui as perguntas, aqui tem a da Mônica, ela pergunta se você cobra consulta virtual, acho que não, né? Você trabalha com o pacote como um todo, né? Isso. E se você cobra valores diferentes baseado na complexidade do caso. Sim. Então, o caso mais complexo, você cobra um valor mais alto. Sim, normal. Um caso de tracionamento, por exemplo, todo caso de cirurgia ortognática, ele já vai para essa tabela, todo caso de extrações de premolares vai para essa categoria. Tá? Mesmo o caso do canino incluso, tá? Você vai cobrar com preço fechado? Preço fechado, mas já com este adicional. Porque eu sei que ao abrir o espaço, aquele canino pode descer quase que sozinho, pode ser mamão com açúcar, ou não. Quem saberá? Então, eu chamo o preço do risco. Eu não quero chegar e cobrar adicionais do paciente depois. Eu quero previamente ver que é um tracionamento e cobrar um valor diferente por isso. Tá? Ontem mesmo eu peguei uma radiografia de um paciente com 2 caninos que 3 colegas nossos aqui da minha cidade disseram que não poderia tracionar com Invisalign, só com fixo. De novo, o paciente não quer o fixo, não quer nem saber e está tudo bem. Eu digo, venha, meu bem, vem aqui, que aqui o papai aqui vai cuidar de você muito bem, preocupa não, estamos juntos, eu mostro os casos de tracionamento que a gente tem, eu mostro a nossa expertise, passa a segurança para ele, e é até bom porque se ele veio de 3 colegas que disseram, por preço nenhum eu trato você, nossa senhora, é uma consulta que a semana inteira eu estou pensando nela. Marcou aquele paciente da radiografia? Marcou ou não marcou? Eu tô louco, eu vou chegar nele assim, igual Porque não mudou, gente. É o dente, a biologia, o objetivo é descer o canino, e aí você vai calcular tracionamento, vetor de força, abrir espaço. Não mudou. É a mesma coisa. Tá junto. Legal. A Tatiana deixou bem detalhado aqui, acho que foi bem enfatizado na questão de número de alinhadores, né? Um paciente que tem 21 alinhadores ou outro que tem 65 alinhadores, né? Ambos são ambos são comprehensive, e você cobraria diferente por isso. Você oferece um valor diferente para esse tipo de tratamento. Diferente. Esse comprehensive, eu fico brincando de comprehensivezinho, né? Que é aquele quase moderate, né? 6 meses está resolvido? Tá. É o preço que eu falei para vocês. 65 já é um caso de 1 ano e meio. Aliás, uma dica que eu dou para os meus alunos é, tudo bem, deu 65 o clean check, presta atenção, não vai até os 65. Na maioria dos casos, ele vai se adaptar, na minha experiência clínica, lá pelo 40, 50. Para que chegar no 65? Então, no nosso curso, a gente vai mostrar para você como começa a desadaptação, ao invés de ficar com esse amor, esse apego ao número 60, ao último alinhador da série. Cara, começou a desadaptar, é o momento de vir uma nova série de alinhadores. O mordedor não faz milagre, não adianta, não vai vir. E tudo bem, você parou ali, de repente, com 10 meses, pediu novos alinhadores, hoje está super rápida a correção de clean check, realmente está muito melhor a questão dos prazos, você tem alinhadores adicionais 100% encaixados. Então, eu não economizo nessa questão de pedir alinhadores adicionais. 65, eu não lembro qual foi a última vez que eu passei de 50, eu não lembro, assim, de cabeça, quando que eu fiz isso. Porque senão vai ficar enchendo o paciente de botões, enchendo o paciente de elástico, e ainda é o primeiro set de alinhadores. Então, com certeza, eu cobraria um valor maior em um caso de 1 ano e meio, 2 anos, do que um caso de 6 meses, normal. A
A Camila Cavaleiro, ela pergunta sobre consulta virtual. Acho que a gente abordou na primeira parte do webinar, mas acho que não assistiu, vou repetir, né? Se a consulta virtual você faz com foto e WhatsApp ou usa a plataforma da Live? Eu tenho o Zoom, aquele Zoom pago, né? Então eu poderia já usar da plataforma da Line também, que foi por Zoom também, mas eu tenho a plataforma Zoom, onde eu posso compartilhar meus casos, mas o que eu vejo hoje, que não é, a gente nem pode falar essa palavra consulta, tá, gente? É só o médico que ainda tem essa autorização. Então, eu sempre chamo sobre esclarecimento de dúvidas, fica mais leve. Então, o esclarecimento de dúvidas, né, ou triagem, eu sempre trabalho muito a minha equipe passando como funciona o processo, os prazos para entregar o alinhador, como funciona. Eu tenho vídeos que eu gravei sobre isso. São vídeos ridículos. Você vai falar assim, Condé, você está explicando o que é Invisalign, todo mundo sabe. Olha que não. Então, explica ali 1 minuto, vídeo de WhatsApp, tudo. Então, a gente enche o paciente com as dúvidas, com as respostas das dúvidas que ele tem. E que ele pergunta, e quanto é? Então, eu falo, ó, de 10 a 20 mil reais. Você pode vir aqui parcelar? Pode, não tem problema nenhum. Só que na minha estrutura, no meu modelo de negócio, eu não posso deixar o paciente entrar lá achando que, como eu já na época que eu trabalhava muitos leads e tudo, o paciente achava que por ser plástico é mais barato que o metal, o aparelho de metal. Então, poxa, essa pessoa não pode ir no meu consultório, porque minha consulta é 1 hora de consulta, eu não consigo fazer menos que isso. E nessa consulta eu escaneio, faço as fotos, tem toda a experiência, o cara vai adorar, é lógico que vai adorar, mas vai adorar e ele tem um mínimo de capital para efetuar ali um valor de parcela de 1.500, 2.000 e poucos reais, tem ou não tem? Então, é importante, a minha secretária já está bem orientada sobre como triar esse paciente, como deixá-lo já pronto. E a gente precisa de quê? Eu hoje tenho uma meta de 1 paciente por dia. Então, se eu faço 1 ou 2 consultas por dia, encerrou a conta. Eu não preciso fazer 10 consultas por dia. Eu nem daria conta disso. Tanto é que quando tem um evento do Invisalign Experience, essas coisas, é uma semana de tortura, uma semana que eu não aguento nem sair à noite para um restaurante, porque eu chego em casa, banho cama, estou cansado que eu fico. Eu nunca pensei que minha vida poderia ser 5, 10 consultas por dia. Para mim, isso é quase impossível, né? E depois esse paciente fechando, como é que você faz 5 novos clean checks todos os dias de novos pacientes? Como é que você vai montar isso? A minha estrutura aqui é 1 cadeira de atendimento apenas. Eu tenho outras 2 ali que são pro reabilitador, pro periodontista e tudo, mas eu mesmo atendi 1 cadeira só. E minhas TSBs fazem ali um apoio nas outras cadeiras, mas, cara, não conseguiria nunca ter 2 ou 3 pacientes novos todos os dias. Legal. Tem uma pergunta interessante que da Erika Dias. Os valores você passa após o clean check ou você apresenta na primeira consulta? Com certeza não passaria após o clean check. Com certeza, o clean check é um trabalho e tanto. Então, assim, é um trabalho e tanto. Então, para mim, a fase onde a gente mais trabalha é a estratégia do tratamento, é a materialização do nosso projeto. Cara, isso dá trabalho, isso vai fosfato forte mesmo. Então, não, eu nem chego a fazer o clean check se ele não der pelo menos uma entrada. Tudo bem, se ele pagou lá R$ 1.000 e vai parcelar o restante depois, tá tudo bem. Mas no meu modelo de consulta, como eu tenho um iTero, eu comprei 2 iTeros, eu escaneio, Outcome Simulator, ferramenta Paint, faz tudo ali na hora para ele, impressiona e fecha. Aí, se ele parcelou em 6 vezes, se ele deu só a entrada, tá tudo bem. Eu falo brincando, né? Se o cara pagou, então aí vai para o próximo nível é o clean check, aí eu vou trabalhar. Mas se não pôr dinheiro na relação, eu vou pensar. Não, então vai pensar. Eu não vou fazer a prescrição. E olha que como Diamond Elite, hoje eu estou Diamond Elite, eu não pagaria o cancelamento de clean check. Mas isso para mim nem conta, tá? Nem conta. Eu também, eu sou desse princípio. Né? O grande trabalho é fazer o clean check, o planejamento. Quanto tempo você não perde ali para você fazer isso de graça? Né? Então, exatamente. Ou você pode cobrar isso separado, vou fazer o seu clean Sim, check de preço, ou então sim, incluir no pacote como um todo. sim. A Adriana, ela escreveu aqui que precisaria ver o caso de fracionamento de canina. Conseguiria ver com vocês, conduzir o caso, mas isso daí é para outro curso. Hoje é só a primeira Sim, consulta. sim, sim. No Jackson, nosso, mas no, a gente planejar em um outro momento para abordagens clínicas, né?
Sim, claro, e eu vou te falar, hoje você poderia entrar na IDS, eu vi agora, recente, um colega perguntou, tem 40 casos de tracionamentos. Se você entrar na IDS hoje, tem 40 casos de tracionamento lá, hoje, você fala assim, não deixa eu dormir com dúvida. Então, você vai lá, entendeu? Não, você está falando no International Gallery? Lá isso, exatamente, lá, eu digitei lá a última vez, então eu adorei, já estamos com 1.400, são 1.411 casos, desses 40 já tem de estacionamento. E aí tem vários tipos, vários dentes, enfim, e lá você lê no detalhamento, o cara explica como que ele fez, é super bacana. E você vai ver, já vou te adiantando, que não tem nada demais. Elástico, botão, cirurgia de estacionamento, abre espaço, não tem o que... Você fala, é isso? É isso, cara. E o resultado é bacana pra caramba, então é bem tranquilo. Bem, o nosso foco aqui é a primeira consulta, ainda tentando segurar para não te fugir muito. Na primeira consulta, e você citou, né, da sua equipe entrar em contato com o paciente, saber o que falar, então existe scripts, né, em várias etapas aí da primeira consulta, mesmo no andamento dos casos. Como que funciona a questão da criar script? Como que você trabalha com a sua equipe criando esses scripts? Você já tem isso pronto? É um negócio que é copy-paste para que serve para todo o consultório? Aquilo tem que ser individualizado para cada um? O que você trabalha? Trabalho fortemente com scripts, assim, muito mesmo. Eu tenho muito mesmo scripts totalmente prontos e tudo. E o bacana é realmente a construção. Eu vejo no meu aluno uma dificuldade do começo. Eu até concordo que vamos ver os scripts do Condé, vamos, a gente vai expor isso daí. Mas o mais importante é realmente trabalhar a individualização. É você ler aquilo e sentir o quanto aquilo faz parte da sua essência. De novo, eu falar para todo mundo fazer Invisalign Days seria um tiro no pé. Por quê? Porque tem gente que não dá certo para isso. E está tudo bem. Inclusive, às vezes fecha mais casos do que eu, que faço na minha clínica um evento de captação e conversão. Então, eu gosto muito de individualizar scripts conforme cada realidade. Eu uso o Trello. É onde tem todos os meus scripts. É um site onde você, não só ele é online, né? Então, é como se fosse o Google Forms. Então, você vai mexendo no arquivo, ele vai sendo atualizado para todas na clínica. Eu tenho 9 funcionários nessa clínica, 7 funcionários na outra unidade, então eu tenho esse virtualmente, é melhor por causa disso, sempre que pinta uma atualização, e nessa história da Universidade Corporativa foi um show de edições, a gente viu tanto que estava ultrapassado e fora da nossa realidade, a gente atualizou tudo. Legal. Tem o pessoal perguntando, novamente, onde você onde é possível visualizar, né, os casos da Gallery. Deixa eu Sim, colocar aqui, ó. eu peguei aqui agora as condições de canino aqui, impactado, ó, já peguei canino impactado aqui, ó, vou pôr o link aqui, ó, pronto, os 40 casos de caninos impactados, está aí no nosso, isso, acho que eu não mandei, deixa eu ver se eu consigo mandar para todos aqui, everyone, pronto, deixa eu colocar aqui para everyone, pronto, aí. Deixa eu botar o Gallery aqui, ó. Chegou meu link aí no grupo? Acho que chegou, né? Meet to everyone, beleza. Chegou. Isso, perfeito. Esse link que eu coloquei já é direto para os 40 casos. Eu falei 40, está escrito 40 aqui, olha lá, 40 casos de caninos impactados. E eu botei embaixo aqui, ó, o acesso do Global Gallery. Isso. Eu vou falar para vocês, meu aprendizado aí, 18 anos fazendo Invisalign, eu achei sensacional quando a Line criou essa galeria global. Isso daí era muito pouco, tinha no início 30 casos, virou 100, virou 20, 200, 300, hoje tem 1.400 casos. Mas eu vou te falar que é um local que eu gosto de estudar. Vira e mexe, tem um tempo, você entra ali, você tem a descrição do caso do começo, meio e final, você tem fotos iniciais, o que foi feito, você pode fazer o download do clean check. Então você vê o clean check que foi elaborado, e o muito legal, onde está o aprendizado? Não é ver aquele clean check inicial, é ver o clean check de alinhadores adicionais, no qual você vai comparar aquele resultado, estágio 1 dos alinhadores adicionais, você vai comparar o que foi atingido. Você vai ver qual a tática funcionou melhor, você vai ver o tempo. Isso daí
um aprendizado, não é, claro, nem todo mundo vai no autodidata, né? Mas para quem tem um pouquinho de questão e curiosidade de autodidata, é um local excelente para estudar, tá? Clinicamente, eu acho muito legal. Vamos aqui, deixa eu voltar aqui para eu não perder nenhuma consulta. A consulta, você divide a primeira consulta em 2 momentos, e passa os valores do investimento. Você falou também na nossa primeira parte, né, que você você apresenta tudo na primeira consulta, já apresenta documento, já mostra, então não faz aquela famosa, antigamente tinha muito isso, você fazer aquela primeira consulta, pedir exames complementares, depois detalhar o tratamento do paciente na segunda consulta com preço. Então hoje com o scanner ele já detalhou que faz isso. Isso. E quem não tem o scanner, eu acho obrigatoriamente em 2 consultas. Quem não tem o scanner, não tem como mostrar a experiência e não vai fazer clean check, você vai fazer outcome. Então, lembra disso. Clean check é para quem pôs o dinheiro na relação. Tá? Essa é a minha opinião, fortemente. Não perde tempo. Clean check não vende mais do que outcome. Seria essa a minha opinião. Minha experiência foi essa. E eu estou falando de quem já teve prejuízo com clean check demais da conta, tá? Demais. Tipo, vou fazer clean check em todos os casos. Aí. Tempo, né? Poxa. Tempo e, cara, quando eu lembro do número, na época era 400 e... Cara, era 450 com cancelamento de clean check. Eu lembro que foram 10 pacientes. Sim, na mesma semana que cancelaram, a gente cancelou 10 clean checks. Veio R$ 4.500. Eu cheguei a ligar na line falando assim, cara, vê para mim. Não tem vê para mim. Não tem nem passou a ligação para a próxima pessoa. O primeiro atendente já falou assim, não, que é isso, cara, Condé. E daí, Condé? Tem nada a ver não, 4.500. E à vista, viu? Quem é esse Condé? Até conhece, mas não tem choro nem vela. Tem a Thaís, uma pergunta lá em cima. A Thaís, ela perguntou se você dá algum curso online. Olha, Thaís, eu tenho até alguns cursos que eu fiz, tem algumas plataformas de colegas e tudo. Eu acho que ano que vem agora, quando vier esse ano que vem aí, eu quero estar perto dos fortes, eu quero estar junto com as pessoas mais fortes e sim, fazer um monte de curso bacana, entre eles a questão do online. Eu acredito que o perfil misto vai ficar forte também. Eu estou aí bem próximo de trazer boas novidades para vocês, com certeza. Uma pergunta aqui da Tatiana Almeida, mas sem o clean check, né? Você não fez o clean check, apresentou para o paciente, como você apresenta tempo de tratamento, se ele se enquadra compreensível ou não, quantos alinhadores serão necessários, como você apresenta isso para o paciente se você não fez o clean check? O clean check. A primeira coisa que eu falo no nosso curso é desvincular tempo com número de alinhadores. Gente, tempo não tem nada a ver com alinhadores, tá? Então, desvincula isso. Até porque, vamos imaginar, se deu lá 24 pares de alinhadores, seriam 6 meses, né? Se trocar toda semana, 6 meses. Não, paciente, você vai ficar 6 meses. Cara, isso é um tiro no pé em vários sentidos. Primeiro, se errou o planejamento, vai dar ruim. Se o paciente teve um leve desvio da disciplina, vai dar ruim também. E, de novo, você vai pedir adicionais até que chegue os alinhadores, mais 3, 4 meses, aí terminei com 11 meses o tratamento. Mas eu falei 6. Cara, 11 meses, dá para fechar legal? Dá. Mas você prometeu 6. Você começa você mesmo, meu colega, a estar dando um tiro no próprio pé. Então, o que eu faço hoje? Via de regra. Hoje até eu fiz uma aprovação de clean check online, eu gravei, né? Peguei essa dica aí com o Maurício, inclusive. Eu gravei a aprovação de clean check e mandei para o aluno. Tinha dado exatamente isso, 28 sets. Eu já cheguei falando assim, lembra que a gente prometeu um tratamento de no mínimo 1 ano, mas que poderia chegar a 1 ano e meio, talvez 2. Você lembra disso, né? Então, assim, a gente vai começar com os alinhadores. Em momento nenhum eu falei 28 semanas. Em momento nenhum. Então, desvincula número de alinhadores com semanas de tratamento para finalizar. Não faça isso. Até quanto mais criterioso você for, quanto mais chato você for, mais pedir panorâmica para alinhadores adicionais, mais falhas você vai ver, mais criterioso você vai ficar. Então, eu nem passo perto de vincular tempo a isso. Então, por que eu não preciso de clean check? Porque, cara, 21 anos fazendo ortodontia, mais de 7 mil pacientes, só de Invisalign já são para 700 casos tratados. Eu não imagino hoje pedindo clean check para falar tempo.
Mas o que eu falo para o meu aluno que está começando agora? O que eu falo para o pessoal do credenciamento que nunca fez Invisalign? É simples. Eu falo, quanto tempo seria no aparelho fixo, no melhor e no pior cenário? E aí todo mundo fala, 2 anos, 3 anos. Eu falo, cara, então fale 2 anos para o paciente. Simples assim. Aí o que vai acontecer? Você vai terminar naqueles mesmos 11 meses. Aí, olha, gente, olha só que bacana, ao invés de você furar a expectativa do paciente, você vai superar a expectativa do paciente. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Até para a questão de indicações, marketing boca a boca, que a gente fala também sobre isso, é fundamental que a gente trabalhe a superação da expectativa. Legal. Tem a Ana Beatriz Carvalho, ela fala, eu cobro Vera R$3.000 e estou com 2 pacientes que fizeram cotações com outros profissionais e viram por R$1.000. Como eu faço com esses pacientes? Boa pergunta, doutora Ana Beatriz. Primeiro. Excelente pergunta. Né? E isso aí vale para tudo, isso aí não vale só para Vivera, não. A primeira pergunta é, isso é um problema de preço, de posicionamento, ou do que ela teve de percepção quanto ao seu valor agregado? Eu vou em termos práticos, vamos aqui tirar as filas. É o seu atendimento, a sua garantia, as suas revisões com a sua experiência em cima de Vivera. É isso que eu falo hoje para o meu paciente. Eu falo, Vivera, eu até falo, R$777. O meu acompanhamento pelos próximos 5 anos, R$2.500. É hoje isso que eu cobro. Então, R$2.500 mais o custo. Por quê? Porque é esse acompanhamento que vai o quê? Garantir que o tratamento vai ficar mais estável. Eu não trabalho mais com o protocolo da Vivera a cada 6 meses. Por que eu não trabalho isso? Gente, trabalhei com Vivera há tantos anos, pega ela com 6 meses, ela está virgem, ela está limpinha. Se você mandar o cara usar o Blue M ou aquele White Foam, nossa, cara, a Vivera está ótima. E eu percebi, eu vi, 1 ano e meio depois do paciente, eu olhei para ele e falei, gente, e agora? Poxa, cara, então de repente você pode cobrar um valor maior, que é uma estratégia, né? Você cobra, como eu estou te falando, cobra um valor de 3.000, 3.500 no total, mas trabalha esse paciente mais tempo, usa isso como diferencial. Ou não estou dizendo que eu sou dono da verdade, ou não, você pode de repente cobrar um valor menor e fazer as trocas a cada 1 ano e meio. Eu gosto muito de colocar isso para o paciente quanto ao que ele prefere. Então, agora eu tive isso aí, eu passei por isso, exatamente por isso. Um paciente, mas eu quero fazer com você, doutor, mas o cara está cobrando R$1.000 a Vivera, não sei o quê. Eu falei, cara, eu estou cobrando 3.500, cara. Mas não é a Vivera. É a Vivera trabalhada por mim. Sou eu que vou fazer o acompanhamento, as fotos, mostrar o antes e depois, ver tudo direitinho, as garantias. Se entortar, eu vou pôr o Invisalign sem custo nenhum. Eu vou trabalhar o mesmo posicionamento da Vivera, você não vai perder a Vivera. Quem é que faz isso, cara? Então, o paciente acaba, não entendeu isso na primeira consulta, ele tem uma segunda chance de entender sobre esse valor diferenciado na segunda consulta. Quando o paciente vai a outro profissional e joga na cara essa grande diferença de preço, normalmente tem a ver com isso, tem a ver com como a gente passou isso na primeira consulta, o quanto que a gente conseguiu passar o nosso verdadeiro valor como mão de obra especializada naquele assunto, e não como produto. Aqui entre nós, tudo bem, a gente fala, Vivera é tanto, Invisalign é tanto, para facilitar a conversa. Conversa de profissionais é uma coisa, conversa com o paciente é outra coisa. Tá. A Mônica, ela pergunta se na primeira consulta você tira fotos, né? Eu acho que sempre. Você isso também na primeira parte, né? Você não só tira fotos, mas escaneia, engraxa o sapato do paciente, faz de tudo. Tudo. Tem manobrista, se quiser, busca em casa. Opa, com certeza. A gente vai falar tudo sobre isso. E como que você faz, inclusive, para monetizar as metas do meu manobrista. Eu falo isso no curso também. E tem uma pergunta constante, uma pergunta aí, existe um termo aí, principalmente da empresa, falando que o Invisalign é mais rápido, né? Muitos colegas enfatizam isso também. E como você responde para o paciente quando ele faz essa pergunta? Eu respondo. A maior causa de frustração dos tratamentos é o foco no aparelho. Seja ele Invisalign, aparelho fixo, autoligado, estético, lingual, o foco no aparelho tira as responsabilidades de quem realmente faz a diferença no tratamento, que é o dentista, o ortodontista e o paciente. São os 2 principais cenários.
o ortodontista quanto ao planejamento, a expertise, o acompanhamento, a responsabilização, o TCLE, o contrato, o que ele vai passar para esse paciente. E o paciente quanto à motivação. Qual é o grau de disciplina dele? Você está documentando isso no Virtual Care, no My Invisalign? Ele está registrando isso? Você está fazendo as fotos semanais? Qual o nível de responsabilidade que tem o seu paciente para com ele mesmo? Credibilizar ou descredibilizar o aparelho é o tiro no pé, tanto do paciente quanto do próprio ortodontista. É isso que eu falo. Opa, tô achando que eu estou na consulta aqui. O pessoal está bem focado aqui na questão assunto Vivera, né? Tem várias perguntas. O Fábio pergunta, você vê o paciente quanto tempo? Você já respondeu, né? 1 ano, 1 ano e meio? Eu fico acompanhando ele por 5 anos. E depois eu tenho um protocolo para isso. Cada Vivera, 1 ano, 1 ano e meio? Aí eu trabalho sempre um retorno primeiro de 3 meses, depois 3 meses, depois 6 meses. Inteirou 1 ano, né? Vai para o par 2 de 3. Depois retorno com 6 meses, começa a usar só para dormir. E sim, não é um protocolo flexível, né? A gente vai ver, napeamento, diastemas, né? Eventualmente você pode colocar ali a contenção fixa 1 por 1 no superior, caso o diastema recidive, e aí você faz o alívio na Vivera, a gente ensina a fazer isso, sim. E a grande questão é esse acompanhamento, e o paciente, nossa, passou 2, 3 anos, o que você tem que fazer? Passou 6 meses, o que você tem que fazer? Uma limpeza. Passou 1 ano, o que vai indicar? Um clareamento. Então, eu vou vendo esse paciente até o ponto, normalmente, o que acontece é isso, depois de uns 3 a 5 anos, ele mesmo quer fazer alguma coisa, do tipo trocar uma restauração, do tipo fazer uma faceta, trocar a faceta que ele está usando, e aí fica muito mais fácil, de novo, trocar as facetas, mais a Vivera, R$35 mil, é o preço justo, né, umas lentes de contato. A Marcia está perguntando se você deixa o paciente levar os 3 conjuntos do Vivera de uma vez ou fica com você? Sim, não, leva tudo. Ele que traga as Viveras, com certeza. Tá. E, conclusão, quanto tempo você vai, a pergunta da Josiane, quanto tempo você deixa o Vivera? 5 anos acabou ou ainda continua? Como que é o projeto? 5 anos, ele já é o mínimo, ele já está com uma outra mentalidade. Então, em 5 anos, eu consigo, sim, vender o próximo par de trio de Vivera, né? São 3 pares, com 5 anos é fácil. Com 1 ano e meio, eu tive essa experiência, era muito difícil. Era tipo, o cara tirou o aparelho no ano anterior, aí depois, 1 ano depois, ele já, doutor, não, isso aqui tá ótimo, eu não estou sentindo necessidade. Com 5 anos, é muito fácil você indicar uma restauração incisal, uma troca de restauração de amálgama, e aí, trocou as restaurações, fica fácil aceitar uma Vivera, né? Até porque 5 anos, ele realmente já está bastante... Aí sim, eu concordo que ele já está bastante desgastado. Mas a minha experiência que eu tenho, pacientes assim, é que está indo super bem, a Vivera realmente é bastante estável, ela é extremamente diferente daquelas termoplásticas que eu trabalhei por tanto tempo, ela realmente tem um material muito mais sólido. E ainda mais agora com o Blue M, né, o Blue M, o White Foam, da Everest Smile, nossa, tá limpíssima, tá 0 bala. Minha experiência, né, eu não tenho experiência de ficar tanto tempo com Vivera assim, né? Eu já tive, depende muito do paciente, né? Às vezes você pega um paciente em 6 meses, ele já tem um Vivera que não está tão bom assim. Então, minha experiência para 5 anos, é difícil imaginar o Vivera 5 anos, como que vai chegar lá no final. Mas, e é um acompanhamento, né? Sim, isso é legal. Pergunta, você indica Vivera superior ou inferior sempre? Érica Dias pergunta. Se fosse por mim, eu realmente passaria para sempre, né? Tipo, sempre superior e inferior. Agora, o paciente aceita? Então, na maioria das vezes, sim. Em outras vezes, não. Ele, às vezes, pega só um arco, né? Principalmente quem tem mordida profunda, a gente põe o bite ramps. Principalmente quem tem bruxismo, eu indico as 2. Até porque uma Vivera só, ela vai se desgastar muito rapidamente com o paciente de bruxismo severo, mesmo com bite ramps. Então, bite ramps em toda mordida profunda, que o paciente tinha anteriormente, você tratou, e quase sempre, eu forço muito a questão das 2 Viveras, superior e inferior. Diastemas prévios, se estiver entre os incisivos, também sempre associada à contenção fixa. Eu não falei, mas assim, eu espero que vocês tenham captado a ideia, mas eu não ponho 3x3. Eu não ponho 3x3. Eu tiro 3x3. Eu até fiquei sabendo de alguém, não lembro qual clínica em São Paulo, que o cara conseguiu selo Emerald só com Vivera, tirando a contenção fixa e colocando Vivera.
Eu fiz uma conta de tabela, dá quase 300 pacientes. Olha o faturamento dele, se cobrasse R$ 3.000, seria R$ 900.000 só de Vivera, de faturamento, né? Fora, enfim. E o trem lucrativo, né? O tal da Vivera, meu Deus do céu. Você escaneia, manda vinho e pronto, acabou. Meu Deus do céu, é muito tranquilo, Vivera. Pergunta da Fernanda se existe um protocolo diferente para o Vivera inferior, né? É diferente para o Não, superior. junto. É igual ao superior. Eu já tive o único caso que eu tive que colocar o 3x3, o único caso até hoje. Então, de 700 pacientes, teve um caso que realmente ela ficava o dia inteiro com a Vivera. Aí ela tirava para comer, o dente girava, cara, era impressionante. Punha a Vivera, consertava, tirava para almoçar e entortava de novo. Opa! Então, ela fez isso por 3 meses. Aí, depois de 3 meses, ela mesma cansou, e aí, enfim, a gente pôs a contenção fixa, mas foi uma exceção, tá? Foi uma exceção. E tá tudo bem. Bem, pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos, né? Já estamos chegando ao nosso fim, da nossa segunda parte da primeira consulta. Vamos fazer outro webinar e outros eventos, outros cursos aqui com o Condé. Planejamento do ano que vem, coisas interessantes, né? Para quem quiser alguma informação adicional de cursos, eventos, fique atento ao nosso site. Eu acabei de botar aqui no nosso chat o site da Team One, ali tem os cursos. E aqui o Condé, acredito que esteja vendo os comentários, excelente, inspirador, obrigado, enriquecedor, por isso que eu chamo, faço questão de estar com o Condé. Já quanto tempo a gente trabalha junto, Condé? Já nem sei. Nossa, credenciei em 2013, 2015 era Invisalign Training Center, né, onde a gente começou a dar algumas aulas lá. 2015 estávamos juntos lá e estamos juntos até hoje, né? Acho que ainda mais ano que vem. Eu quero estar aí, eu sei lá, me chama que eu vou. Ano que vem a gente vai fazer esses cursos aqui em São Paulo, vamos fazer outros em Goiânia e vamos estar lá. Eu agradeço demais a atenção de todos aí. Eu aprendi hoje, já ganhei a noite só com as dicas aqui do Condé, principalmente na questão do pop vídeo. Isso chama. O nome é o pop em vídeo, o termo é exatamente isso. Mas o nome bonito que vocês podem pesquisar chama isso daí, chama academia. É uma academia que você tem um site onde você coloca esses vídeos para os seus colaboradores. Agora você fala, eu vou pagar um site? Não, cara. Videozinho, salva lá no seu HD. Ó, minha filha, agora hoje você vai aprender isso, isso, isso. E pronto. E pronto, a pessoa está vendo o vídeo do dia a dia dela, a realidade dela. Meu Deus do céu, é muito a velocidade que você vai ganhar, que hoje em dia eu falo muito seriamente que o nosso consultório deve ser rico antes do ortodontista. Eu sei que pode doer um pouquinho escutar isso, mas é exatamente isso que tem que acontecer. E não só rico financeiramente, ele deve ser rico de informações, de tal forma que se sua colaboradora sair, você fala, os principais processos eu já tenho documentado. Então, eu acho importante isso, você documentar todos os seus processos, tudo que você precisa fazer, exatamente para que você faça o quê? Torne essa saída do colaborador que acontece algo planejado, algo que vai te dar grandes resultados com um novo colaborador mais motivado, você não fica preso na sua funcionária que mais parece um câncer ali. E isso eu estou falando de experiência própria, viu? Quantas e quantas vezes eu me dei por conta de ficar preso a um funcionário meia boca, exatamente porque se ele saísse, eu estava perdido. Olha aqui, ó, chama vantagem de ter uma universidade corporativa. É um nome bonito demais. É muito bonito, universidade corporativa. É poderoso. É poderoso. Mas eu gosto mais desse termo aí mesmo. São os POPs em vídeos. Procedimentos operacionais padrões em vídeo. Ainda não entendi. Cara, é como é o jeitão da sua clínica. Os pontos principais, lógico, você vai fazer POP de tudo, né? São os que mais produzem resultados. Em geral, atendimento de telefone, como que faz um recibo para o paciente, como que é o pós-primeira consulta. Como assim pós-primeira consulta? Exatamente. Se você não tiver pós-primeira consulta, você está deixando dinheiro na gaveta. Então, não, tem que ter pós-primeira consulta. Mas como faz isso? De novo, o script é bom? É bom. Mas lá não tem entonação de voz, lá não tem o timing, o tempo. O outro jeito, não, a menina liga para o paciente e está lá o celularzinho gravando a voz dela. É outra história.
é outra Legal. história. Excelente, excelente. Condé, agradeço demais, você tá show de bate-papo aqui. Agradeço a todos aqui, o pessoal no Arredou TF até agora. Muito legal. Então, Que assim que bola. tiver novidades aí do Condé conosco, vocês vão ser informados, a gente passa e-mail, WhatsApp, e quem quiser provavelmente vai encontrar no nosso site também. Pessoal, valeu, muito obrigado. Boa semana para todo mundo aí. Boa semana para vocês. Venham para Goiânia. Dia 19 estaremos aqui. Excelente. Goiânia, dia 19. Um abraço, gente. Fica com Deus. Falou.